Deixa eu falar um negocinho que me irritou, me incomodou e eu fiquei reflexiva e eu decidi falar. Pra ver até o que você acha disso, se você assistir esse vídeo também. Tem algumas postagens sendo feitas no Facebook que eu já vi no meu feed lá, pelo menos quando aparece pra mim, alguns amigos que eu tenho, que a pessoa pergunta assim: quantas pessoas que você conhece que estão ou já tiveram o coronavírus? Querendo criar, tipo, cutucadas pra você perceber que, olha, nossa, ninguém que eu conheço teve coronavírus ou está com coronavírus, né? Pra tentar diminuir o problema, tentar dar menos valor à questão da pandemia, do que tá acontecendo e etc e tal. E eu tava conversando hoje com um amigo meu em relação a isso, sobre isso, muito agora há pouco, inclusive, por conta de uma postagem também que ele fez, e teve uma moça que foi e comentou nessa postagem que no bairro que ela mora, que eu nem sei onde é, nem sei onde que cidade essa pessoa mora, mas que no bairro onde ela mora não tem nenhum caso de coronavírus. Que bom, né? Que legal, maravilhoso. A gente quer mesmo que não tenha. Quanto menos tiver, a gente tá muito mais feliz e agradecido por isso. Mas que parte as pessoas não estão conseguindo entender que isso não se resume a si mesma, ao seu próprio mundinho, à sua própria história, ao seu bairro, ao seu condomínio, ao seu trabalho, à sua casa. Que isso é o todo, que a gente faz parte de um todo, que a gente está conectado a outros seres humanos, a uma sociedade toda. E a minha questão é de responsabilidade social também, né? Então, assim, essas perguntas e esses comentários, né, do tipo, eu não conheço ninguém que tá com Covid, meu bairro tá todo mundo bem. Certo, ótimo, que bom que não chegou aí ainda. Mas tá chegando em todos os lugares e já chegou. E já tá pior do que a gente queria. Muito pior, porque a gente nem queria, na verdade, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que esse egoísmo, essa coisa de só pensar no seu mundo, no seu bairro, na sua populaçãozinha, da sua realidadezinha de todo dia, é muito pequeno, é muito mesquinho, é muito egoísta a gente parar e ficar pensando na minha realidade. Se tá tudo bem aqui no meu bairro, na minha zona de conforto, dane-se o resto. Nem tô nem aí, não tô preocupada então, né? Ah, mas aqui não chegou. E aí? Eu acho que, gente, a pandemia, a crise que está instalada no momento, que não é nem só da saúde, todo mundo já sabe disso, econômica, é tudo. E fora a crise emocional que está instalada, né? Porque se vocês pararem para analisar e pensar e observar o número de pessoas deprimidas, ansiosas, com pânico, com desespero, com depressão e com suicídio, com ideias suicidas, é enorme, né? É enorme. Então, assim, é um caos geral, é uma situação grave instalada, é uma situação que não é pra você. É uma situação que te permite até mudar como ser humano, evoluir, né? Eu acho que a natureza tá ensinando isso pra gente. A natureza cansou de algumas coisas e a própria natureza se revela e tá querendo nos ensinar. O quanto a gente tá disposto a aprender, né? Algumas pessoas parecem que nem com esse processo de evolução obrigatório não tá conseguindo se mexer e sair do lugar. Outras que já vinham em processo de evolução, né, que já estavam em constante processo de tentar melhorar e crescer como ser humano, pensar no outro, sair do próprio umbigo, olhar pra fora, empatia, respeito. Ai, sim, eu tô falando rápido, agitada, porque eu fiquei meio desnorteada de parar pra pensar como que um ser humano pode perguntar quantas pessoas que têm coronavírus você conhece? Como se fosse, tipo assim, uma maneira, não era uma curiosidade, sabe? Não era só uma curiosidade, era uma forma de cutucar pra essa realidade de ficar fazendo briga política, de quem tá certo, quem tá errado, quem vai ganhar. Isso não é. Gente, isso é tão pequeno agora, perto da realidade do que é real e do que é sério, do que é importante, do que é triste. Eu li essa frase, eu falei essa frase um dia e eu nem lembro como é a frase exata, mas é mais ou menos assim. O, a gente tratar uma pessoa como um número, a gente reduzir uma pessoa a um número, é quando a gente não conhece essa pessoa, né? Quando não é do nosso próprio mundo, né? É muito fácil. Ah, morreram 600 pessoas hoje, mas no meu bairro ninguém. No meu bairro ninguém nem tá com a doença. Então, e daí, né? E daí que morreram 600 pessoas se nada me atingiu? Que tipo de pensamento é esse? Que tipo de ser humano está sendo construído?
Isso dói, isso choca, isso machuca a gente, sabe? Isso machuca porque quando a gente, se for a nossa mãe, se for o nosso filho, se for o nosso irmão, isso é todo o nosso mundo. E isso vai ferir profundamente. E isso vai ser muito, muito maior do que um número na estatística. Porque hoje você olha uma estatística de números que você nem conhece, pessoas que você nunca viu, e aí é muito fácil você falar, nossa, numa população piracicabana com não sei quantos mil habitantes, 100 e poucos casos, 13 mortes, 14. Tá bom até. Bom porque não atingiu a sua população, né? Bom porque você não foi atingido no seu bairro. Bom porque não chegou dentro da sua casa. Bom porque não é você que tá com falta de ar, precisando de alguma ajuda e não vai ter. Que tipo de ser humano, né? A gente tá construindo em nós mesmos. E que tipo de ser humano a gente tá tendo que conviver, né? E eu não vou me estender mais, porque eu nem quero me emocionar com essa história, porque eu tô já chateada com um monte de coisa. E às vezes a gente se cala, às vezes a gente fala, quando a gente não consegue refletir e ficar só pra gente, porque acha que isso pode ter algum movimento externo, né? Mas, cara, como é que eu posso reduzir pessoas a números? E como é que eu posso olhar para a realidade do meu bairro micro? Ou até da minha cidade micro? E como que eu posso falar que tantas mortes são pequenas perto de uma população enorme? Morrer é natural, sim, é muito natural. Morrer é natural. Mas a gente tá falando, e é tão claro de entender, né? O porquê o afastamento social, por que a gente tá fazendo quarentena, distanciamento social, por que a gente tá fazendo tudo isso? Porque nem é só a pandemia, mas se isso entrar em colapso, como já tá chegando nesse momento, a gente vai morrer de outras doenças, a gente não vai ser atendido para outras coisas, a gente vai sofrer, padecer, todo mundo, né? Todo mundo. E as pessoas precisam entender urgente que a gente, nós somos seres individuais sim, mas nós somos seres totalmente sociáveis e vivemos em sociedade. O que acontece comigo atinge você. Se não atingisse, se a gente fosse totalmente um ser sozinho, solitário, independente, né, que não precisa um do outro, a gente nem precisaria fazer distanciamento social, né? Porque se eu pego uma doença e você não, tá tudo certo. Mas perceba como a gente tá conectado. E tinha uma senhorinha que falava, eu gostava muito de ouvir ela falar isso. Ela dizia: a mãe natureza é sábia. Ouça o que a natureza tem para ensinar. E Deus criou a natureza. Eu creio em Deus, né? Talvez você não creia, mas enxergue de outra maneira. Enxergue a natureza da forma que você puder. Mas Deus criou a natureza e a natureza fala. Todos os dias a natureza fala. Constantemente a natureza fala. E nós fazemos parte dessa natureza. O nosso corpo fala. Quando tem alguma coisa errada, quando a gente não tá bem, o nosso corpo sinaliza. A natureza também dá sinais. A natureza tem clamado por respeito, por humanidade, por evolução. E a gente sabe, às vezes eu converso com algumas pessoas e é chocante porque a gente não consegue entender como que um ser humano chegou no ponto de ter que falar e ensinar outro ser humano a ser humano. O que é isso, gente?